Olá, eu sou Cristiano Barbarosi, estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para dar uma aula teórica de Cálculo 2 do dia 28 de fevereiro de 2020. Esta é uma repetição da aula, é uma gravação posterior. Vamos continuar a falar sobre equações diferenciais ordinárias, cuja forma genérica é esta. Portanto, f é uma expressão arbitrária, não tem que ser um produto, como no caso das equações com variáveis separáveis. É uma expressão arbitrária de dois argumentos. O primeiro argumento é o tempo t, o instante t, e o segundo argumento é o valor da nossa função incógnita no instante t. Portanto, a incógnita é u, e vamos debruçar-nos sobre as perguntas. Será que existem soluções? Isto é uma questão importante do ponto de vista teórico, por um lado, mas também do ponto de vista prático, parecendo que não, pode parecer que não, mas do ponto de vista prático também é importante, porque é muito mau andar à procura de uma solução que não existe, andar à procura de objetos que não existem, andar à procura de coisas que não existem, é muito mau. Portanto, seria bom se nós pudéssemos garantir que aquilo que nós procuramos, que é a solução U, que é a função U de t, existe, que satisfaça esta igualdade. E quando é que existe? Em que condições? Será que esta expressão tem que satisfazer alguma coisa especial? Será que tem que ser um produto ou uma soma? Vamos ver. Reparem, nós temos visto vários exemplos concretos e resolvemos alguns exemplos de equações diferenciais e até agora a solução existia sempre. Ainda não encontramos nenhum exemplo de equação que não tivesse solução. Mas vamos tentar responder a esta pergunta no enquadramento geral. E, por outro lado, se existem soluções, são únicas, a solução é única? E se não for única, nós já vimos, em alguns exemplos que nós temos resolvido, até agora, já vimos que as soluções não são únicas. Pronto, aqui a resposta já sabemos em princípio, mas mesmo assim, aceitando que a solução não é única, era bom nós caracterizarmos, descrevermos um pouco o carácter não único, a falta de unicidade, descrever ou medir, se é que isto se pode medir, a falta de unicidade. Ao menos descrever. Por exemplo, em relação a esta última frase, a este último objetivo, que é descrever a falta de unicidade, nós vimos nos exemplos concretos de equações que estudamos até agora, vimos que muitas vezes a família de soluções é descrita ou é parametrizada por uma constante arbitrária. Que nós chamamos C. E esta afirmação é uma afirmação interessante. No fundo, isto é uma observação que nós fizemos. Nós inferimos
esta informação a partir de alguns exemplos. Só que reparem, mesmo assim, mesmo com os poucos exemplos que nós temos visto até agora, podemos dizer que esta afirmação muitas vezes é verdadeira, mas nem sempre. Nem sempre é assim. Vimos que, em alguns casos, a resposta final, que deve conter a família de todas as soluções daquela equação, contém uma parte que é descrita por uma constante arbitrária e depois contém mais uma solução especial que ficou guardada na algibeira e que nós temos que acrescentar no fim. Por exemplo, o igual a zero, mas nem sempre é o igual a zero. Alguma solução, ou uma, ou duas, ou três, ou várias, que ficam isoladas, ficam de certo modo excluídas daquela família e nós temos que as pôr ao lado. Temos que escrever a resposta final por ramos. Portanto, isto nem sempre é exatamente assim. Muito bem. De qualquer modo, aceitando que muitas vezes há uma constante arbitrária que parametriza a família das nossas soluções, age como se fosse um parâmetro. E nós, variando este parâmetro, passamos de uma solução para outra. Obtemos diferentes soluções da mesma equação, escolhendo diferentes valores da constante C. Aceitando isto como ideia genérica, faz sentido dizer que podemos esperar obter unicidade, obter uma solução única, se acrescentarmos a esta equação mais uma pequena informação. Se nós acrescentarmos mais uma pequena informação, essa pequena informação adicional, essa pequena informação suplementar, poderá ser usada para determinar um C único específico entre estes todos possíveis. E assim isolar uma solução única em toda a família de soluções. Portanto, podemos esperar obter unicidade, obter solução única, se acrescentarmos informação suplementar. Informação adicional. Até adicional fica melhor. Se bem que isto é quase um pleonasmo. Acrescentar informação adicional é quase um pleonasmo. Ok. Qual é a forma que esta informação suplementar pode tomar? Nós podemos imaginar muitas maneiras de acrescentar informação suplementar. Porque estamos a falar de uma constante arbitrária, não de duas constantes arbitrárias, ou de 3, ou de 5 constantes arbitrárias, independentes. Estamos a falar só de uma. Por estarmos perante uma só constante, um só parâmetro, C. Por causa disso, estamos à espera que esta informação adicional tenha a forma de uma só igualdade. Esperamos que seja suficiente acrescentar uma só igualdade. Lembram-se do exemplo da gota d'água? Nós tínhamos
um relevo e tínhamos uma gota d'água que caía do céu. Ou nós é que colocávamos. E nós dissemos que se a gota d'água cair aqui, se estiver aqui no momento inicial, ela vai deslizar aqui e vai parar aqui no valo. Se ela estiver no momento inicial aqui, ela vai deslizar até aqui e vai parar aqui outra vez. Se estiver aqui no momento inicial, fica parada para todo o tempo, para toda a eternidade. Se estiver aqui no momento inicial, mesmo no topo, onde a superfície é horizontal, a tangente à superfície é horizontal, também vai ficar lá parada, não vai sair de lá. Portanto, o que nós estamos a ver aqui, no exemplo da gota d'água, são várias soluções diferentes da mesma equação diferencial, porque este comportamento é uma solução, este comportamento é outra solução, este comportamento parado é outra solução. Portanto, estamos a falar de várias soluções da mesma equação diferencial ordinária e podemos distinguir entre elas, seja por um parâmetro chamado C, se eu tiver resolvido analiticamente, se eu tiver uma expressão para a solução geral, então posso distinguir entre as diferentes soluções através desse C que vai aparecer na expressão, na resposta final. Mas a verdade é que, às vezes, as equações são mais complicadas e nós não conseguimos resolvê-las até ao fim. Aliás, nós vimos o último exemplo da aula TP, foi assim, nós não conseguimos chegar a uma expressão explícita, uma solução explícita. Mas mesmo na solução implícita, que foi o que nós conseguimos dar como resposta, já aparecia lá uma constante C. Mas por vezes eu nem sequer lá chego. Por exemplo, aqui eu nem sequer estou a especificar claramente a equação desta curva que define o relevo, portanto não tenho maneira de resolver esta equação. E então aqui, nestes casos em que eu não tenho uma solução explícita, calculada à mão, então não posso dizer, olha, vou escolher diferentes Cs, porque não tenho C nenhum, não tenho uma expressão para a solução. Mesmo assim, podemos distinguir entre as várias soluções possíveis da mesma equação diferencial ordinária, em vez de usarmos esta distinção, este número para distinguir, usamos a posição inicial. Isto significa a equação diferencial ordinária. Em inglês fica assim. Ordinary Differential Equation. Podemos distinguir entre diferentes soluções, seja através desta constante, se eu tiver uma expressão em que surgirá uma constante arbitrária, ou, portanto, de várias maneiras. Uma maneira possível é através de C. Mas se eu não tiver uma expressão, não tenho C, posso distinguir entre diferentes soluções usando a posição inicial. E constatamos que para estudar este género de questões, dá mais jeito usar esta descrição do que esta. Portanto, hoje, vamos esquecer um pouco a constante e vamos focar sobre esta maneira de parametrizar a família de todas as soluções de uma equação diferencial ordinária.
O que é que significa isto? Isto significa que nós escolhemos um valor de t específico, particular, mas é escolhido por nós. Escolhemos um instante t0, que chamamos de instante inicial, e fixamos esse instante. Às vezes, simplesmente escolhemos o número 0, mas não tem que ser 0, de facto, pode ser outro número qualquer. Mas pronto, fixamos este valor uma vez por todas e chamamos de instante inicial, consideramos que o nosso fenómeno físico, ou químico, ou biológico, ou seja o que for, o fenómeno que estamos a estudar, consideramos que começa nesse instante. E depois de fixar este valor, escolhemos diferentes valores para o valor da solução da incógnita, da função incógnita, naquele instante. Ou seja, as minhas perguntas, o enunciado do exercício, já não vai ter esta forma, vai ter duas partes. Vai ter uma equação, que até posso escrever assim, olha, pode ser assim. Isto é a equação em si. E depois vai ter uma condição inicial, que pode ser assim. Este é o instante inicial, que, como eu disse, pode ser 0, se quisermos. E este é o valor, é a posição inicial, ou é o estado inicial do sistema que estamos a estudar. Portanto, isto chama-se equação diferencial. Esta primeira parte chama-se equação diferencial ordinária. Isto chama-se condição inicial. Portanto, condição inicial significa especificar um instante que eu defino como instante inicial e uma posição. Posição entre aspas, porque não tem que ser posição. Aqui é posição, mas pode ser outra quantidade física, pode ser temperatura no corpo, pode ser velocidade, pode ser muita coisa. Pode ser uma percentagem de pessoas infectadas, por exemplo. E depois estudamos a evolução dessa percentagem. Portanto, a natureza física desta constante é muito variada, dependendo do fenómeno físico, do fenómeno que estamos a estudar. E tudo junto, o par chama-se problema de valor inicial. O par das duas igualdades é um problema de valor inicial. É o conjunto destas duas coisas. Muito bem, portanto, por hoje, pelo menos, na aula de hoje, nós vamos fazer a escolha de distinguir entre diferentes soluções, não através do valor de C, como temos feito até agora, mas sim através deste valor. Escolhemos outro valor, não mexemos neste, este preferimos que fique fixo, fica sempre o mesmo. Se mexermos nos dois, fica muito confuso. Um deles, o instante inicial, fica sempre igual a 0, ou igual a outro número que eu queira, mas que seja sempre o mesmo, o instante inicial. E depois, a condição inicial, o valor do U, que pode ser posição inicial, pode ser velocidade inicial, outra coisa qualquer inicial, vai variar. E para diferentes valores deste U0, até podemos chamar-lhe assim. Podemos chamar-lhe U índice 0, e este U0 vai variar. Faz o papel que o C fazia antes. Faz o papel de parâmetro. Parametriza a nossa família de soluções. De antes nós podíamos distinguir entre diferentes soluções através deste valor, agora preferimos distinguir através deste valor, que eu chamei o 0. Ok. E agora vou enunciar um resultado teórico, abstrato, que responde às questões que estavam aqui, que eu apaguei. Questões do género, será que existe solução? Será que a solução é única?
Mas desta vez não vou colocar estas questões sobre a equação diferencial em si, que é esta. Vou colocar estas questões, sim, sobre o par, que chama-se problema de valor inicial. Então, vou iniciar um teorema. O teorema chama-se teorema de existência e unicidade, tem nome comprido. Teorema de existência e unicidade da solução. E aqui vou deixar um espaço em branco, porque falta uma palavra que eu vou pôr mais para o fim, vou explicar mais para o fim, de um problema de valor inicial. Isto é o nome do teorema. E o teorema diz o seguinte: seja um problema de valor inicial da forma e vou repetir agora a forma. Aqui temos uma expressão qualquer, não tem que ser esta, isto é só um exemplo particular. É uma expressão que depende de t e de u, depende de dois argumentos. É uma função de dois argumentos, chamada f, que abrange todos estes exemplos. Por exemplo, isto, o que está aqui, corresponde a esta escolha de f. f de t e de u é o quadrado menos 1. Por acaso não depende do primeiro argumento. Isto é um f particular. E vimos vários outros, noutros exemplos. E depois aqui vou pôr uma condição inicial genérica, vou pôr t0 aqui, vou pôr o 0 aqui e considero que t0 e o 0 são dados do problema. Tal como f. A expressão f é um dado do problema, que é o enunciado da equação. É a equação em si. Estes são dados do problema. T0, o 0 e a expressão f, a função f. A função de duas variáveis. Ok. Portanto, temos um PVI, um problema de valor inicial, que tem esta forma, muito geral. E então o teorema diz-nos o seguinte: este problema tem solução. E é única. Que é um enunciado muito bonito e muito confortável. É confortável porque diz-nos que eu posso tentar resolver estas coisas, estes problemas, e posso conseguir ou não, mas pelo menos sei que existe algo para eu procurar. Pelo menos sei que a solução existe. E é única também. Porque esta condição suplementar, esta informação adicional, garante-me que entre todas aquelas soluções que apareciam quando eu estava a olhar só para a equação, era uma família grande de soluções, às vezes até escrita por ramos, entre todas estas, esta informação suplementar extrai uma só, única. Só que, infelizmente, este enunciado, assim como está, não está bem, não é completo. E não sendo completo, fica errado. Eu vou tentar completá-lo. Completamos acrescentando várias, como é que eu chamo? Observações. Mas são observações do tipo armadilhas. Portanto, este enunciado está armadilhado. Eu vou tentar explicar em que sentido. Há várias armadilhas com um grau diferente de gravidade. Vamos fazer um pequeno intervalo e eu vou explicar isto.